Bom, meus amigos e irmãos, mais uma vez, graça e paz a todos, da parte do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso e de nosso Senhor, Salvador, Rei e única esperança de vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Que esta graça, que já está derramada no mundo, esta graça que se manifestou visível e incontestavelmente em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, em sua manifestação humana, foi isso que disse João no seu livro, no capítulo 1, que a lei veio por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. E veja, esta graça e esta verdade que vieram por meio do Senhor Jesus Cristo em sua manifestação humana, elas vieram manifestando-se também em seus ensinos, sua palavra, que era palavra de autoridade, e também por meio de manifestações poderosas do Espírito Santo, gerando ressurreição de mortos, gerando purificação em leprosos daquela época, gerando abertura de olhos aos cegos, audição aos surdos, mudos falaram, pessoas foram libertadas de enfermidade pelo poder da graça de Deus que se manifestava em Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, em sua manifestação humana. E esse Jesus, do qual ele foi a voz que veio dos céus a respeito daquele homem chamado Jesus de Nazaré para alguns, Jesus o Galileu para outros tantos, Jesus o filho de Davi, embora essa designação ele tenha reprovado, mas esse judeu chamado Jesus, a revelação que veio do céu a respeito dele é esta: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. E em Mateus 17, a revelação que Pedro tem, revelação dada por Deus, o Pai, a respeito daquele homem chamado Jesus de Nazaré, foi esta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pois bem, a live está aí, a proposta é essa, o tema é este: os benefícios espirituais de se conhecer a vontade ou a perfeita vontade de Deus. Eu quero ser muito breve, porque daqui a pouco a garotada da rua aqui vai começar a jogar o futebol, aí é muito grito, é palavrão, é bolada no portão. Vamos lá. Eu quero que você depois examine, eu vou citar o texto, ou os textos. Examine. Na carta que Paulo, o apóstolo da graça de Cristo, escreveu aos Colossenses, não judeus da sua época, até porque, se você não sabe, se você já sabe, glória a Deus por isto, mas se você não sabe, dentre os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, ele levanta Paulo com uma chamada específica. Paulo, naquele encontro que teve com o Senhor Jesus Cristo a caminho de Damasco, e esses dados, nós temos dados históricos incontestáveis nas Escrituras, e depois daquele encontro visceral, factual, que você já deve conhecer a narrativa de Lucas, mas lá na frente, numa reunião de oração que Paulo estava juntamente com outros irmãos, o Espírito Santo, isso está em Atos 13, a partir do verso 1, o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho preparado. E no verso 3, Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo para proclamarem a revelação da graça de Deus, o viver pela fé na graça, o viver pela fé naquilo que aconteceu espiritualmente falando, na crucificação do Senhor Jesus e na sua ressurreição dentre os mortos pelo poder de Deus. Na cruz, ele perdoou os nossos pecados, morreu pelos nossos pecados. Na ressurreição, ele nos justifica quando, por uma obra
misteriosa e miraculosa do Espírito Santo, nós somos inseridos na graça de Deus. Pela graça somos salvos, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus. Então esta obra é do Espírito Santo. Não é nós quem aceitamos a Jesus. É Ele que nos chama por sua graça. Bom, meus irmãos, em Colossenses capítulo 1, Paulo, orando por aqueles irmãos, Paulo disse que ele orava para que aqueles irmãos fossem cheios do perfeito conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E eu acredito que a maior necessidade nossa a ser suprida é a falta de sabedoria e de entendimento espiritual, principalmente nesses dias que nós nos aproximamos do fim. Nós estamos em dias difíceis. Os esforços humanos para lidar com esses dias, alguns saudáveis, mas eu quero te dizer que a nossa maior necessidade é sermos cheios do perfeito conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E eu vou trazer para vocês depois os benefícios que nós teremos nessa jornada terrena, benefícios espirituais nesta jornada terrena, por sermos cheios do perfeito conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Agora, antes de terminar essa live, como é que Paulo gerava isto? Paulo gerava pela oração. Não se é cheio do perfeito conhecimento da vontade de Deus numa busca por meios humanos. Não é no conhecimento, não é no entendimento carnal que nós seremos cheios do perfeito conhecimento da vontade de Deus. Isto são benefícios espirituais. Isto provém de Deus. Para andarmos, um dos benefícios que Paulo diz é andarmos de maneira digna do Senhor. É possível. Nesses últimos dias, em dias difíceis, é possível, em meio a tanto acontecimento negativo, em meio a tanta violência, maldade, corrupção, manipulação pela religiosidade, usando até mesmo a palavra de Deus, o nome de Jesus, é possível, nessa jornada terrena, como salvos pela graça, andarmos de maneira digna do Senhor? Sim, é possível. É possível quando nós somos cheios do perfeito conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Falaremos disso em mais outra live e eu vou assim, passo a passo, mostrar para você que os benefícios de sermos cheios do perfeito conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual é possível na vida de um salvo. É possível andar de maneira digna do Senhor nessa jornada terrena. E não é por obras externas, não é por tentativas religiosas, não é por instruções religiosas, é por meio da instrução que o Espírito Santo nos dá. Não se esqueça que debaixo desse novo pacto, o ministro é o Espírito Santo. Até breve e nós estaremos na outra live dando continuidade. Graça e paz a todos.